Mateus, capítulo 11, do verso 20 ao verso 30. Amém? A palavra do Senhor, nosso Deus, ela diz assim: Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem crido. Ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito eles teriam se arrependido com panos de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do Senhor haverá menos vigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até os céus? Será jogado no inferno. Portanto, se em Sodoma se tivesse operado milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até os dias de hoje. Mas eu digo a você que no dia do juízo haverá menos vigor para com a terra de Sodoma do que para com você. Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, o Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor, ó Pai, sobre as nossas vidas. Nós somos gratos, ó Pai, porque a Tua palavra nos confronta, porque a Tua palavra, ó Pai, nos educa, a Tua palavra, ó Pai, nos faz perceber a grandeza do Senhor e a bondade do Senhor sobre nós. Nós pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor venha a falar conosco, anunciar, ó Pai, a bela notícia, ó Pai, que o Senhor tenha a trazer, o belo convite que o Senhor tenha a fazer, ó Pai, por meio daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame a Tua graça sobre o Teu povo. Derrame, ó Pai, o Teu entendimento, ó Pai, sobre nós. Que essa noite, ó Pai, seja uma noite, ó Pai, a qual o Teu nome seja proclamado e as verdades do Senhor sejam estabelecidas nos nossos corações. É por isso que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Pode se sentar, meu irmão. No último domingo, nós iniciamos o estudo do capítulo 11 de Mateus, onde Jesus inicia o capítulo 11 tirando as dúvidas que pairavam no coração de João Batista. Logo depois dele conversar com o discípulo João Batista a respeito daquelas dúvidas, se ele era mesmo o Messias, se haveria necessidade de esperar outro para que se cumprisse toda a revelação e o cuidado de Deus, Jesus então começa a exaltar esse homem, João Batista, dizendo a todos que ouviam que não havia homem maior nascido de mulher do que aquele próprio homem chamado João. E quando Cristo mostra, né, essa realidade, ser ele o Messias prometido de Deus, aquele que veio anunciar. E quando ele anuncia que aquele homem é realmente o profeta prometido, que apontaria para o grande Messias que havia chegado, Jesus está dizendo: olha, ouçam a nossa mensagem, porque a nossa mensagem é real e verdadeira. Ouçam a nossa mensagem, porque a nossa mensagem pode transformar a vida de vocês. E depois de Cristo fazer isso, ele então começa a falar com aquelas pessoas que estão ali ouvindo e dizendo: olha, vocês não nos dão o devido valor. No versículo 16 ao versículo 19, nós temos o próprio Jesus dizendo que aqueles homens olhavam para João Batista, o profeta prometido por Deus, e falavam que ele fazia parte dos demônios. Se você for lá no versículo 16, você vai ver isso. Pois João
que não comia nem bebia, as pessoas diziam, este tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas diziam, este é o glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Nós podemos observar, então, que aqueles homens, eles não reconheciam a autoridade dos profetas enviados, do Messias que havia chegado, não reconheciam também a autoridade dos milagres que estavam sendo realizados no meio deles. Jesus, então, está dizendo, olha, nós estamos aqui e vocês estão vivendo um tempo onde não conseguem perceber o cuidado de Deus e a bondade de Deus sobre vocês. Jesus está falando ali àqueles homens, Jesus está ali falando àqueles povos, Jesus está ali falando àquelas cidades, mandando que os seus discípulos anunciem o evangelho da graça e da salvação, dizendo da dificuldade que seria esse anúncio. E nós percebemos que o próprio Cristo reconhece isso. E logo no início do texto que nós lemos hoje, do versículo 20 até o 24, Jesus ele começa a destacar aqui uma grande realidade. Qual a realidade que Jesus destaca aqui? A responsabilidade humana, a responsabilidade daqueles homens que ouviram a Jesus em relação ao convite que Jesus estava estabelecendo, a realidade do anúncio das boas novas. Jesus está dizendo, Jesus começa a repreender as cidades pelas quais tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que têm feito em você, há muito eles teriam se arrependido com panos de saco, cinzas, e teriam se arrependido. Panos de saco e cinzas. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Jesus está olhando ali para duas cidades gentílicas, duas cidades pagãs, Tiro e Sidom, conhecida por sua idolatria, conhecida por seus cultos pagãos, pela sua falta de temor a Deus, e dizendo, olha, essas cidades que andam afastadas do Senhor, que não conhecem a lei do Senhor, que não conhecem a bondade do Senhor, que não têm a revelação do Messias, receberão menos rigor no juízo final do que vocês. Porque, afinal de contas, vocês têm me visto, ouvido a mim e aos meus discípulos, ouvido a mim e a João Batista, mas vocês não têm se arrependido, vocês não conseguem entender a responsabilidade que vocês têm. Cada uma dessas cidades a qual Jesus está citando aqui, não somente essas, mas todas as cidades a qual Jesus havia ministrado até então, tinham o dever de se arrepender. Porque por mais que homens ouçam a respeito do Evangelho e veem as obras de Cristo sendo realizadas, maior se torna a obrigação desses homens em reconhecer e responder ao Senhor Jesus de maneira apropriada. Jesus, então, começa essa dura acusação contra essas cidades judaicas contemporâneas, essas cidades judaicas da sua época, e dizendo, olha, os inimigos históricos, aqueles homens que têm blasfemado contra Deus, cidades conhecidas por suas práticas de adoração pagã, cidades conhecidas por causa dos seus cultos que não me agradam, que são contrários à minha vontade, receberão menos juízo no dia do juízo final do que vocês. Porque vocês ouvem, vocês veem, vocês caminham, vocês desfrutam de tudo aquilo que eu estou apresentando a vocês, mas vocês não se arrependem, o coração de vocês não é transformado. E não contente, Jesus então faz mais um acréscimo. Ele olha para Cafarnaum. Cafarnaum é o centro do ministério de Jesus. Uma cidade portuária importantíssima, era a rota para Damasco, fazia parte de uma das principais rotas comerciais do mundo, uma cidade que era efervescente na sua prática cultural, na sua religiosidade. Em Cafarnaum havia ali muitos doutores da lei, era uma cidade que exportava conhecimento da lei, e ele olha para Cafarnaum e diz para ela, olha, versículo 23, e você, Cafarnaum,
Pensa que será elevado até os céus? Será jogado no inferno, porque se Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Nós temos então aí uma dura acusação contra a cidade de Cafarnaum, que se envaidecia pela sua capacidade, pela sua riqueza, pelos homens sábios que ali moravam. Mas em comparação a uma cidade conhecidamente perversa como Sodoma, se Jesus tivesse passado ali, se os milagres realizados em Cafarnaum tivessem sido realizados em Sodoma, no tempo em que Sodoma e Gomorra ainda existia, aquela cidade permaneceria até os dias de hoje. Tal seria a transformação que aconteceria naquela cidade. Jesus estava então questionando a dureza do coração daqueles homens, a dureza do coração dos seus ouvintes, a dureza do coração dos israelitas que deveriam estar esperando de maneira aberta a chegada do Messias, mas a grande realidade é que eles olhavam para os milagres realizados, a mensagem anunciada e tudo o que Jesus e os seus discípulos estavam fazendo, e olhavam para aquilo e esperavam algo mais. E Jesus está dizendo, olha, cidades notoriamente pagãs, povos notoriamente pagãos, povos realmente contrários à vontade de Deus, que não me conhecem, que não conhecem nenhum traço da minha lei, se tivesse sido operado o que é operado no meio de vocês, eles reconheceriam a minha autoridade. Jesus tem uma palavra muito dura a Cafarnaum e nos parece que as palavras que Jesus usa aqui são as mesmas palavras que o profeta Isaías direciona em Isaías 14, versículo 13 e 15, à cidade da Babilônia. Para nós podermos perceber a grandeza dos pecados que Jesus estava acusando ali a cidade de Cafarnaum. São um povo endurecido, um povo que não aceitam nem a mensagem de João e nem a mensagem de Jesus. E ao terminar essa dura repreensão, Jesus então começa agora a enfatizar uma outra doutrina. Jesus tratou a responsabilidade humana, a necessidade do homem, olhar para a autoridade de Jesus, aquilo que Jesus está dizendo, ele falou assim, vocês precisam tomar uma decisão, vocês precisam tomar uma postura, vocês precisam de uma mudança de vida, vocês precisam de uma conversão, porque se tivesse acontecido no meio de outros povos, o que tem acontecido no meio de vocês, eles não teriam outra possibilidade a não ser se render ao senhorio total e completo de Cristo. Mas agora Jesus, no versículo 25 a 27, enfatiza não a doutrina da responsabilidade humana, mas ele enfatiza agora a doutrina da eleição. Então Jesus está agora, depois de anunciar um juízo contra Corazim, Betsaida, contra Cafarnaum, Cristo agora está querendo mostrar qual é a realidade do problema daqueles homens. E Jesus então irá tratar o problema dos corações daqueles homens que se acham sábios e entendidos demais contra aqueles que são menosprezados, porque são pequeninos. Versículo 25. Por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, ó Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruístes e revelastes aos pequeninos. Nós temos aqui, então, nesse primeiro verso, no verso 25, Deus anunciando aquilo que Ele é capaz de fazer. A Deus pertence a razão de toda a eleição, a razão daqueles que são alcançados pelo nome do Senhor. Aqui nós podemos perceber que Jesus está dizendo e louvando a Deus, dizendo, graças te dou, ó Pai, porque o Senhor dos céus e da terra, porque escondeste as coisas dos sábios, dos instruídos, e revelou aos pequeninos. Jesus está chamando agora ao arrependimento. Quem? Os humildes, os pequenos, aqueles que reconhecem os seus pecados, aqueles que aparentemente têm um menor entendimento a respeito do Evangelho do que muitos daqueles que são considerados sábios e poderosos.
Os escribas e os fariseus eram homens sábios e poderosos, eram homens que eram considerados doutores da lei, eram homens que eram criticados porque usavam a lei a seu benefício, mas não tinham a autoridade como Cristo tinha, como Cristo ensinava. E Jesus está agora demonstrando aqui que Ele, em Deus, reside a razão de toda a eleição de Deus, de toda a escolha de Deus. No verso 26, a palavra do Senhor nos diz: sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. A grande realidade é que, se nós queremos algo de Deus, nós precisamos buscar aquilo que é do agrado de Deus. A palavra de Deus é revelada sobre nós mediante aquilo que é do agrado de Deus. Nós somos alcançados porque isso é do agrado de Deus. Nós temos a nossa vida transformada porque isso é o agrado de Deus. Nós somos transformados de homens pequenos, miseráveis, humildes, a servos do Senhor Jesus, porque isso é do agrado de Deus. Se isso não fosse do agrado de Deus, nada disso aconteceria. E o verso 27, continuando o raciocínio, nos diz: tudo me foi entregue por meu Pai, porque ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. O verso 27 nos mostra que Cristo é o meio por qual Deus opera salvação a quem Deus deseja operar salvação. Nós temos aqui, então, uma realidade, uma tríplice afirmação que começa no versículo 25, 26 e 27, dizendo: Deus é a razão de toda a salvação. Cristo é o meio por qual Deus opera a salvação. E a realidade que mais nos mostra isso é que, sem a misericórdia e a bondade de Cristo Jesus, nós não podemos entender a ação de Deus e o cuidado de Deus. Deus é o autor da eleição, Deus é a razão pelo qual nós somos eleitos e Cristo é o meio pelo qual nós somos salvos. Se Deus não nos elege, se Cristo não nos dá entendimento a respeito dessas coisas e Cristo não é o meio pelo qual a salvação é operada em nós, nenhum de nós pode chegar ao pleno conhecimento de Deus. Essa é a grande realidade do Evangelho. Essa é a grande afirmação que Jesus está dizendo aqui. Jesus está olhando para os versos 20 a 24 dizendo: olha, vocês precisam ouvir o que eu estou dizendo, vocês precisam se arrepender e tomar uma posição. Mas a salvação pertence ao Senhor e é Ele quem opera a salvação no meio de vocês. E agora vocês precisam entender que Cristo, eu, o Messias enviado de Deus, sou o meio pelo qual Deus opera a salvação em nosso meio. E depois da revelação dessa grande realidade, nós então chegamos ao que eu considero ser o cerne desse trecho. Os versículos 28 ao versículo 30. Os versículos 28 ao versículo 30, ele vai nos apresentar um grande convite realizado por Jesus. Jesus está falando a respeito da responsabilidade humana, Jesus está dizendo a respeito da salvação que pertence a ele, mas agora ele está abrindo a porta de um convite. E esse convite está explícito e aberto aos que ouvem o convite do Senhor Jesus. O versículo 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A grande realidade aqui é que nós temos um convite universal. O grande convite de Jesus é: vinde a mim todos vocês que estão como? Estão na situação em que se encontram. Vinde a mim todos vocês que estão. Esse convite é direcionado ao mesmo público que é acusado do verso
16 a 19, as mesmas cidades do verso 20 a 24. Jesus está dizendo a esses homens a seguinte situação: não se afastem mais de mim. Ele está fazendo um convite àqueles homens e dizendo: vinde. E o que é que podemos entender com esse convite? Qual é a grande realidade do convite de Jesus? Qual é a grande realidade das palavras de Jesus anunciadas nesse momento? É que o convite de Jesus, ele é atemporal. Em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as culturas, dirigido ao rico, ao pobre, ao idoso ou à criança, dirigido a mim e a você. Nós temos que entender que Jesus não faz acepção de pessoas, ele não trata com preconceitos, até porque a salvação não está nas relações, na instituição, porque Jesus convida a nós a nos relacionarmos com ele, não a nos relacionarmos com uma placa, com uma igreja, com um grupo, com um determinado grupo de doutrinas. Cristo nos convida e ele nos diz: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o mediador, eu sou o Salvador, e somente ele é a vida eterna. Somente Cristo pode nos reconciliar com Deus. Somente Cristo pode reestabelecer essa união que há entre o homem e o Deus que veio buscá-lo. Se Deus não tivesse se movido em favor do homem, se Deus não tivesse se direcionado em favor do homem, nós não teríamos conhecido a Deus. No Éden, nós conhecemos a realidade do pecado, a realidade do afastamento, a realidade do distanciamento de Deus. E se você pegar o livro desde Gênesis até Apocalipse e começar a ler e começar a observar o que a Bíblia nos diz, é que a Bíblia nos fala que Deus veio buscar os seus. Deus ele está sempre buscando os seus para se relacionar. Deus está sempre adiante dos seus, dizendo: olha, cuidado, me obedeça, me sirva, me entenda, ande comigo, cumpra aquilo que eu tenho dito para que você viva. A grande realidade é que, se Deus não opera na história, não há meio de que o homem possa alcançar a salvação. A própria palavra de Deus nos diz que não há um justo sequer, não há quem tema, não há quem busque, não há quem chame ao Senhor, não há quem clame a Deus. E aqui nós temos essa realidade: Deus está presente no meio daqueles homens, Deus está presente no meio daquele povo, e eles rejeitam a Deus, rejeitam o Filho de Deus, rejeitam o Messias de Deus. E esse convite Jesus está fazendo, dizendo: olha, eu quero vos reconciliar para comigo. Eu quero que vocês venham a mim, todos os que estão cansados, os sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Meus irmãos, nós temos que entender que a igreja, a religião, as doutrinas, os usos e costumes, as obras que eu posso ou não fazer, não poderão me dar salvação. Somente Cristo pode. Agora, se você está cansado, se você está sobrecarregado, aí nós podemos encontrar alívio em Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus nos diz que os escribas e fariseus colocavam fardos pesados demais sobre os ombros daqueles homens. Caminha comigo aí na sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versículo 4. Mateus capítulo 23, verso 4. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui do verso 1 em diante para que os irmãos possam entender. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disseram a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não o fazem, atam fardos pesados
difíceis de carregar, e põe sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Pratiquem todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gastam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Olha o que Jesus está dizendo aí. Jesus está dizendo, olha, Jesus ele inicia essa acusação contra os escribas fariseus aqui no capítulo 11, e lá no capítulo 23 ele nos vai dar uma completude dessa ideia. Ele vai nos mostrar a realidade dessa ideia. Quem se assenta agora na cadeira de Moisés? Quem legisla agora sobre o povo de Israel? Os escribas e fariseus. E o que eles fazem sobre o povo de Israel? Eles jogam fardos pesados demais, eles colocam coisas impossíveis demais para que o povo realize, mas eles nem sequer encostam os dedos nos fardos que eles colocam nas costas dos outros, porque eles estão mais preocupados com a aparência da santidade do que com a realidade da santidade. Jesus está fazendo um convite aqui, e esse convite não é para os merecedores. Ele não está fazendo um convite para aqueles que são sãos, ele não está fazendo um convite aqui para aqueles homens que têm tudo, aqueles homens que detêm a lei de Deus, aqueles homens que manipulam a lei de Deus. Mas Jesus está fazendo um convite aqui e dizendo, olha, se você é pecador, incapaz de alcançar a sua própria salvação, sofre por causa das suas culpas, você precisa me ouvir. Talvez o melhor exemplo que eu possa citar aqui para o que Jesus está dizendo está no exemplo da alegoria que nós vemos no livro O Peregrino, de Joel Bowen. Quando o cristão, o personagem principal do livro, e se você é cristão e nunca leu o livro Peregrino, você precisa ler. Leia a Bíblia primeiro, que é mais importante, e leia também esse livro, um dos clássicos da literatura cristã que nos ensina a respeito da caminhada. Hoje existe aí a disponibilidade, a facilidade de você fazer a leitura desse livro aí com muita tranquilidade. O personagem principal do livro é chamado de cristão, e ele sai da cidade da destruição, e quando ele sai dessa cidade, ele sai dali carregando um peso enorme, algo que o incomoda, né? Algo que torna ele difícil a sua jornada, mas aquele peso incomoda até que ele chegue aos pés da cruz e largue todo aquele fardo ali na cruz. Todo aquele peso que o cristão carregava é, na realidade, a culpa que o oprimia. E ele recebe alívio de todo o peso, porque ele se alivia na cruz de Cristo. E quando nós olhamos para o que Jesus está falando e fazemos um paralelo com essa história escrita por Joel Burman, nós percebemos então que é disso que Jesus está tratando. É disso que Jesus está falando. Ele está dizendo, venham a mim, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão cansados, porque eu vos aliviarei. Se você está cansado, você precisa de descanso. Se você está sobrecarregado, você precisa de alívio. E só há um lugar onde nós encontraremos descanso, onde nós encontraremos alívio, é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez você esteja enfrentando situações na sua vida onde você se pergunta, aonde eu vou chegar fazendo isso? Eu estou tão cansado de trabalhar tanto, eu estou tão cansado de fazer as coisas da maneira correta, eu estou tão cansado de fazer isso ou fazer aquilo. Muitas vezes você diz, olha, eu não aguento mais. Tudo que eu tenho tentado fazer, todas as coisas que eu tenho buscado fazer, só tem enchido o meu coração de ansiedade, só tem enchido o meu coração de preocupações desnecessárias. E você precisa então encontrar alívio ao coração sobrecarregado.
A grande realidade é que para o cansado e para o sobrecarregado só existe alívio naquilo que Cristo pode fazer. Porque é isso que Cristo diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. É Cristo quem nos alivia. Tão glorioso convite é acompanhado de uma gloriosa promessa. A promessa do descanso, a promessa da realização. Observa comigo o verso 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus está dizendo: olha, eu estou fazendo um convite, venham, descansem sobre mim. Coloquem as suas dores, os seus fardos, os seus problemas, as suas preocupações sobre mim, porque eu vos aliviarei, porque eu sou manso, eu sou humilde, e vocês acharão descanso para as suas almas em mim. É Jesus que nos promete um grande descanso. É Ele que nos promete uma gloriosa promessa ao fazer a nós esse glorioso convite. E não fica somente aí, por quê? Porque em Cristo Jesus nós encontramos o mais precioso, a mais preciosa das companhias. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que nós encontraremos descanso em Jesus? Por que encontraremos respostas em Senhor Jesus? Porque nele o jugo é suave e o fardo é leve. Jesus está nos dizendo: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde, eu não esmago, eu liberto. Eu não jogo sobre vocês fardos pesados, muito pelo contrário, eu vos ajudo a carregar. Cristo restaura o caído, Cristo levanta o abatido, Cristo perdoa, Cristo nos dá um novo sentido para a vida. Jesus nos chama a nos encontrar com Ele, a encontrar nele descanso, para as nossas almas. O jugo é suave, o fardo é leve. O jugo, quando é bem ajustado, ele não esfola o pescoço, ele não oprime, ele se torna leve, porque ele está em pleno acordo com o propósito a qual foi criado. O trabalho mais comum que nós temos para o jugo é uma canga dupla, onde havia 2 animais que eram atrelados a uma mesma canga, ao mesmo jugo. E aqueles animais puxavam uma carroça, um carro, um arado. E quando aqueles animais estavam bem ajustados, bem alinhados, eles tinham a mesma força, a mesma potência, o mesmo tamanho, se tornava muito mais fácil o fardo deles. Se tornava muito mais tranquilo o fardo deles. E Jesus está dizendo: olha, você não está só, você não precisa carregar o seu fardo só. Você não precisa procurar descanso só, você não precisa encontrar alívio só. Eu andarei contigo, eu te darei o descanso. Jesus não nos promete uma vida de inatividade, Jesus não nos promete uma vida isenta de lutas ou de tristezas, mas Ele nos assegura nesse convite que nós descansaremos nele, descansaremos na sua graça, acharemos nele alívio para as angústias da nossa vida, para as frustrações que nos perseguem, para a desgraça de que é viver uma vida longe do auxílio dele. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. Jesus está nos dizendo que nós podemos olhar para Ele e dizer e esperar uma vida plena, completa. Que mesmo que nós enfrentemos lutas, mesmo que nós enfrentemos problemas, mesmo que nós passemos por dificuldades, mesmo que a nossa realidade muitas vezes seja enfrentar a dureza das coisas que nós vimos, nós estamos caminhando aí no texto bíblico e Jesus está dizendo aí coisas duríssimas. Se você voltar aí um pouco, você vai ver que Jesus está dizendo: olha, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Se você ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Jesus volta lá no capítulo 10 e está dizendo aos seus discípulos: olha, vocês vão e vocês vão entrar onde vocês
forem convidados para entrar. E se você não for bem recebido, bate o pé do pó e vai embora. Por quê? Porque se eles rejeitam vocês, eles rejeitam a mim. E se eles rejeitam a mim, eles são merecedores do inferno. Mas continuem a pregar a mensagem. Não tema homens, tema a mim. Jesus está dando uma série de conselhos aqui aos seus discípulos e dizendo para eles, olha, vocês enfrentarão diversas dificuldades. Mas as dificuldades que vocês enfrentarão, os problemas que vocês enfrentarão, as lutas que vocês enfrentarão na caminhada cristã, se vocês estiverem comigo, não serão nada. Se vocês estiverem comigo, tudo isso será jugo suave, tudo isso será fardo leve. Porque Ele nos promete essas coisas. E Jesus nos faz esse convite. E Jesus nos faz essa apresentação e está dizendo não somente a nós hoje, mas está dizendo àquele povo naquele tempo, dizendo, olha, vocês nos têm rejeitado, vocês nos têm abandonado, vocês têm preferido ouvir falsos líderes, vocês têm preferido dar ouvidos a homens que arrebentam vocês com todo tipo de carga, com todo tipo de imposição, e eu que estou oferecendo a vocês uma mensagem de graça, de salvação. Vocês me rejeitam. Então, ai de vocês. A grande realidade é que Jesus está fazendo uma explanação completa do Evangelho aqui e está dizendo a seguinte coisa. Você que ouve a mensagem do Evangelho precisa ter uma resposta ao Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo precisa ser respondido na sua vida com arrependimento do seu coração, dizendo, eu tenho visto e ouvido a respeito das coisas que Cristo faz. Eu tenho visto e ouvido a respeito da autoridade de Cristo. E essa autoridade me faz sentido, então eu não posso deixar de responder a Cristo da maneira com que é devido. Mas nós só teremos essa resposta se o Senhor nos capacitar a dar essa resposta. Se o Senhor nos encher da sua graça, nos encher do seu entendimento e nos dar a possibilidade de conhecer. Por quê? Porque ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se nós não formos anunciados pelo Filho, a graça maravilhosa que nos alcança nas promessas do Pai, nós nunca chegaremos ao pleno conhecimento da graça e da verdade. Mas se você está aqui nessa noite ouvindo a respeito da mensagem do Evangelho, é porque Cristo está te fazendo um convite. É porque essa palavra está nos fazendo um convite, e esse convite nos leva a dar uma resposta apropriada àquilo que Deus está dizendo. A palavra de Deus nos diz, vinde, pois, tomai, vinde, pois, aprendam de mim, vinde, pois, e depositem sobre mim todas as suas dores, as suas angústias, os seus problemas. Por quê? Porque eu vos aliviarei. Sem dúvida alguma. Este é o imperativo da graça do nosso Senhor Jesus. Essa é a grande ordem do Evangelho. Vinde, pois, tomai e aprendei de Cristo. Aprenda a ser manso de coração, aprenda a ser humilde, aprenda a confiar naquele que é rejeitado, aprenda a depositar a sua esperança naquele que nos amou, que nos salvou. Aprenda a depositar em Cristo Jesus tudo aquilo que é necessário. Talvez você esteja ouvindo a mensagem do Evangelho pela primeira vez ou pela 15ª vez. Com toda sinceridade, isso não faz diferença nenhuma para mim, mas para você faz. Porque quanto mais você rejeitar a mensagem do Evangelho anunciada sobre a sua vida, quanto mais você rejeitar a autoridade de Cristo anunciada por meio da palavra do Senhor Jesus, maior será a sua condenação diante do nosso Deus. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, que não reconhece a sua pequenez diante de Deus. Ai de ti, pecador, que não se coloca à disposição do Senhor. Ai de ti, daquele que não coloca sobre o Senhor o seu fardo, não coloca sobre o Senhor o seu jugo. Ai de ti, daquele que não confia no Senhor. Ai de ti, daquele que não aprende, daquele que é manso e humilde. Essa é a grande mensagem que o Senhor
nos quer anunciar. E só há uma resposta que nós podemos dar ao Senhor quando nós entendemos a complexidade daquilo que o Senhor está dizendo. Lançarei sobre o Senhor toda a minha angústia, lançarei sobre o Senhor toda a minha preocupação, lançarei sobre o Senhor todas as minhas transgressões, lançarei sobre o Senhor todos os meus pecados, lançarei sobre o Senhor tudo aquilo que me tem afastado verdadeiramente de adorar o Senhor, para que eu possa aprender a descansar no Senhor, para que eu possa aprender daquele que é manso e humilde de coração, para que eu possa encontrar descanso para a minha alma. E se essa não é a sua resposta, se essa não é o seu entendimento a respeito desse texto, eu tenho uma triste notícia para te dar. Ai de ti. Ai de ti. Porque no dia em que o Senhor se colocar diante de você, ai de ti, porque no dia em que o Senhor o julgar, haverá mais rigor, porque você tem rejeitado as palavras do Senhor Jesus, rejeitado o Evangelho do Senhor Jesus, do que para Sodoma, Gomorra, Tiro e Sidom. Ai de ti. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós nos alegramos, ó Pai, porque o Senhor nos tem feito, ó Pai, tão belo convite. Convite esse, ó Pai, que nos leva a entender, ó Pai, a realidade, ó Pai, do cuidado do Senhor, a realidade, ó Pai, da bondade do Senhor, a realidade daquele, ó Pai, que tem se preocupado com aqueles que são incapacitados de encontrar respostas por si mesmo. Nós te louvamos, ó Pai, porque nós que estamos, ó Pai, cansados, nós que estávamos cansados, nós que estávamos sobrecarregados, podemos encontrar no Senhor descanso e alívio. Nós somos gratos, ó Pai, porque no Senhor nós podemos achar descanso para a nossa alma. Porque no Senhor nós podemos nos ajustar, no Senhor nós podemos nos repousar, no Senhor nós podemos encontrar o apoio necessário para continuar a viver. Nos ensina, ó Pai, como povo teu, como igreja do Senhor Jesus, a vivermos, ó Pai, da maneira com que o Senhor deseja. E todos aqueles, ó Pai, que estão aqui, que ainda não entenderam, ó Pai, a grandeza do teu amor, a grandeza da revelação da tua palavra, abre os olhos à fé, ó Pai. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha tocar os seus corações e dar a eles, ó Pai, a oportunidade de serem alcançados e transformados pelo teu Santo Espírito. Que essa noite, ó Pai, seja uma noite de entrega, uma noite, ó Pai, de confissão de pecados, uma noite, ó Pai, daqueles que descansam verdadeiramente no Senhor e se alegram na bondade e na justiça do Senhor. Nos permita, ó Pai, viver aquilo que o Senhor tem para nós. É por isso que nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Pai.